pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar as entrelinhas que estão na lição da Escola Sabatina. Então, nós reforçamos, o nosso nome Entre Linhas porque para alguns inscritos, alguns amigos que assistem o nosso vídeo, tem uma dúvida sobre qual que seria a nossa linha de desenvolvimento do nosso roteiro. Em especial, o Neida Messias fez um comentário e a gente achou importante respondê-la aqui no ar. Mas também a Renê de Londrina, eu conversei com ela e a gente fez os apontamentos das suas sugestões, viu, Renê? A gente sabe que você acompanha os nossos vídeos. Mas ela entendeu bem. Ela entendeu então, a nossa proposta aqui do canal Entre Linhas é justamente tentar explorar assuntos que não estão na linha principal da lição, mas que tem um relacionamento e que possa, assim, de certa forma, enriquecer o professor da Escola Sabatina, porque temos aqui vários professores, eu não sou professor dos adultos, mas sou professor de outros departamentos, e enriquecer o conhecimento, e não só professores, mas o nosso alvo também é trazer aqui discussões que possam ajudar a ampliar um pouco mais a macrovisão de um cristão a respeito de determinados assuntos. Porque na lição, às vezes o autor passa rapidamente por um tema, e aí nós falamos, vamos dar uma explorada melhor, porque vai que surge uma dúvida de algum aluno, E aí até o Ricardo tem uma explicação do porquê, porque ele que sugeriu a criação do canal. Quando eu procurei o Lúcio aqui é o nosso cartesiano, da matemática, vem das exatas, coisa e tal, e eu expliquei para o Lúcio qual que era a intenção, qual que era a proposta. E daí o Lúcio teve a ideia de colocar o nome Entre Linhas. E ele nem sabe muito bem da onde veio essa minha vontade de fazer um canal nesse modelo, com essa proposta, e eu vou dizer hoje por quê. Aqui na nossa igreja, assim, década de 90... Nós estamos em Campo Mourão, no Paraná. Isso. Década de Brasil, Tem que falar Brasil. Década de 90, mais ou menos. Tinha um saudoso irmão querido nosso, não vou dizer o nome dele para não melindrar ninguém, mas é o vulgo tiozão. E os jovens chamavam ele assim, muito querido aqui entre nós. E ele era o terror dos professores de escola sabatina. Por quê? A maioria dos professores aqui na década de 80, e pode ter muito professor por aí que faça isso. O que eles pegam? Eles pegam o roteirinho da lição, aquilo que o autor coloca, estudam o verso para memorizar, lê linha por linha, parágrafo por parágrafo, pergunta por pergunta, e vai lá e olha as passagem por passagem que o autor sugere leitura. E o tiozão chegava e fazia o quê? O tiozão chegava, lia a lição, olhava o roteiro, olhava o tema, sobre fé? Tá. O que não está na lição aqui? Ele ia lá e... explorava justamente o que não estava, o autor da lição. Explorava o que não estava na lição. E daí os professores faziam o quê? Tremiam. Tremiam ou choravam. E o meu pai, que ele tem um conhecimento também um pouquinho maior do texto bíblico e é um pouquinho um pouquinho mais piedoso, vamos dizer assim, ia lá e socorria o professor. Mas nenhum dos dois era muito querido, porque um mostrava a fragilidade do professor, fazendo a pergunta que o professor não sabia responder, porque não estava no roteiro da lição, e o outro ia lá e respondia, e mostrava também a fragilidade também do professor. Os dois eram muito amigos, depois eles saíam e acabavam conversando lá. Mas Barreto, meu pai, você fica socorrendo esse pessoal tem que estudar mais, esse pessoal tem que ir atrás. E se divertiam com esse tipo de coisa. Nosso querido irmão já faleceu, E o meu pai ele ainda continuou fazendo essas traquinagenzinhas, E ele criou aquilo que ele chama de Norgunta. O que é Norgunta? Norgunta é a pergunta para dar um nó. Pergunta para dar um nó no professor. O objetivo desse canal é capacitar professor de escola sabatina para que aluno nenhum dê nó nele. A Norgunta é o contrário do método socrático, Eu não estou usando a pergunta para ensinar, eu estou usando a pergunta para confundir. Isso, e de certa forma a pessoa vai ter que ir atrás, poxa. Então foi por isso que o canal surgiu. E o nosso canal, o Lúcio aqui, que é o nosso técnico, o Lúcio aqui, para quem não sabe, o Lúcio é PhD em ciência da computação. E ele analisando as estatísticas, nós estamos atingindo o objetivo. Por quê? Os nossos inscritos, os nossos views, eles vêm normalmente depois do quê? A pessoa assistiu o código aberto. O YouTube tem sugerido a gente. Isso. E código aberto, lição da Bíblia. Então o que eu recomendo? Vocês querem a linha por linha? Vocês querem linha por linha? Tem código aberto, lições da Bíblia. Tem o pastor Moisés, com classes de professores muito bom, Samuel Ramos, que é o campeão aqui do YouTube.
é o que mais tem views, mais antigo, inclusive Samuel Ramos, a família dele é daqui. O pastor Moisés, ele não lembra de mim porque eu era criança, mas eu conheço ele. O pastor Moisés, ele também esteve aqui em Campo Mourão. O pastor Moisés, que faz o Classe dos Professores, agora ele está em São Paulo, ele estava no Rio Grande do Sul antes. Então recomendo que procurem esses vídeos fazem uma abordagem muito boa, necessária, da linha, mas aqui é o entre linhas. Nós procuramos trazer complementos, ok? Como eu sempre falei em outros vídeos, o nosso vídeo não dispensa, né, você assistir, nem concorre, né, com os outros vídeos, com os outros youtubers, na questão da linha de pensamento, né? Nosso vídeo é para você ter um complemento. Tanto é que a gente nem enfatiza muito as linhas, não. A gente, às vezes, fala no máximo o título da lição do dia. E um aspecto importante também, né, Lúcio? É que a gente tenta sempre relacionar numa visão global, tentando relacionar a parte e o todo. Então, a gente não estuda a lição só pela lição. A gente tenta estudar a lição dentro de um sentido mais amplo da Bíblia, para trazer sentido para o centro da lição. E quem quiser uma abordagem mais jovem, tem o BJ também. O BJ é o... BJ ele faz um videozinho curto, bem humorado. Para jovens, para adolescentes. Usa memes. Usa memes, lá imagens, coisa e tal, que é outra linha, não é nossa. Mas eu espero que o nosso vídeo seja útil, né, para todos vocês aí que estão buscando um conhecimento profundo. Nós sabemos que não é um vídeo padrão, né? Um vídeo com mais de 45, 50 minutos, às vezes 59 minutos, não é um vídeo padrão de YouTube, né? E nós vamos tentar aqui sempre trazer mais assuntos nas entrelinhas da lição. Por enquanto, então, pelo menos, né, nós vamos continuar com essa linha editorial que é explorar nas entrelinhas. E sem concorrer com ninguém. Não existe concorrência, né? Sempre adicionando mais coisas. Outro ponto nós queremos destacar aqui na apresentação desse vídeo é sobre a oração. Alguns amigos, até mais pessoais, né, nos falam, mas vocês deveriam fazer uma oração. Bom, cada um vai apresentar a sua opinião, mas a minha opinião é assim, nós oramos, buscamos a Deus antes de preparar todo o roteiro, sempre estamos em oração aqui, após o término do vídeo nós também oramos. Então, assim, tudo que você faz, na verdade, relativo à sua salvação, tem que ser feito em oração, certo? Eu só não me sinto à vontade de fazer uma oração mecânica via vídeo que vai ser reproduzida no YouTube, daqui a pouco eu vou assistir eu orando no YouTube. Então, assim, algo que quebra um pouco a minha lógica, uma vez que eu tenho oração como sendo uma conexão instantânea com o meu Criador. Então, só tem esse seria o meu argumento, né? Acho que o Alexandre... A minha posição é parecida com a do Lúcio. Eu nunca me senti muito à vontade assistindo vídeos de oração. Desde os Vozes da Profecia, desde o Bulhão. O Bulhão faz orações lindas, faz sermões lindos. Gosto muito de ouvir o Bulhão pregar. Mas eu me sentia constrangido assistindo uma oração gravada, porque eu pensava assim, peraí, eu estou vendo uma conversa que já teve com Deus e essa conversa está acontecendo de volta, mas agora quem está fazendo sou eu. Eu me sentia constrangido, eu sentia aquilo como um momento mecânico. Geralmente eu pulava, inclusive. Então, hoje, quando a gente começou a construir o canal, a gente teve essa conversa. A gente ora antes de gravar, sim. A gente ora antes de preparar o roteiro. Mas vamos orar no vídeo? Ao vivo, né? E a gente achou que seria melhor não gravar porque a gente acredita que ficaria um negócio muito mecânico, ficaria artificial. E a oração ela tem que ser tudo menos artificial. A última coisa que a oração pode ser é artificial. E no meu caso, eu fui voto nulo. Eu concordei com eles assim, porque toda vez que eu assisto vídeo no YouTube, eu assistia muito Código Aberto e Lição da Bíblia, para quê? Para não falar a mesma coisa que eles, porque aqui entra em linhas. Então, como a gente está gravando agora muito antes deles, então eu não posso mais fazer isso. Então a gente tenta deduzir o que eles vão falar para não falar igual, para não falar a mesma coisa. Então, veja bem, eu votei, o meu voto foi pela abstinência, porque quando eu assisto esses canais, eu sempre pulo oração. Eu sempre pulo oração porque eu penso assim, eu já estou no estado de oração. Eu não vejo essa necessidade assim. Você sentou no YouTube para buscar material. Isso. Mas a minha questão é, para mim isso seria irrelevante. Eles não se sentem bem. Para mim não faria diferença. Quando eu vou preparar a participação em casa, a gente tem uma reunião aqui, mas a gente prepara nossos roteiros em casa. Isso. Quando eu vou preparar meu roteiro em casa, eu vou assistir vídeos do YouTube para isso, eu oro antes de assistir os vídeos do YouTube. A direção do Espírito Santo. Então, existe uma oração que é minha lá em casa. A minha. Essa oração é a minha oração, não é a da pessoa que está no vídeo, entende? Eu não me sinto à vontade orando com a pessoa do vídeo. Então eu faço a minha oração e aí assisto o vídeo. É uma questão de escolha pessoal, não é questão de certo ou errado. Né? Por enquanto não é uma opinião perpétua, mas por enquanto a nossa opinião é assim. Então, né, sinto-se à vontade para vocês sempre orarem antes de assistir o nosso vídeo. Orem, né? Mas saiba que o que nós estamos fazendo aqui jamais é para buscar aqui alimentar um ego de alguém. Nosso principal objetivo é proclamar a mensagem e também nos edificar.
porque essas discussões têm nos enriquecido aí por todos esses meses que nós começamos com esse canal. Mas olhamos antes e depois? E depois. Antes e depois. Ok? Vamos lá então, tentar ficar nos 59 minutos. Chegamos então à 9ª lição desse trimestre. Não tem o João Cavaco primeiro? Tem o João Cavaco. Tem a dúvida do João Cavaco. O irmão João Cavaco, essa introdução vai ficar meio longa, né? Espero que vocês tenham paciência. Ou vocês já pulam lá pro... Pode pular. Fica à vontade. Mas... Coloca o link com o tempo lá. O começo é a partir daqui. Já pula. O irmão João Cavaco comentou com a gente sobre uma dúvida dele, né? Uma colocação que ele falou sobre o carcereiro e sobre o aio. Sobre essa relação, se quando nós somos... seguidores de Cristo, nós temos um problema, né, de lidar com essa relação. Se o apóstolo Paulo, a gente não vai abordar o tema inteiro em função do tempo, né, a introdução já está cumprida, né? Vamos só essa primeira parte, se é carcereiro ou aio. Não, a gente vê o seguinte, essa alegoria que o apóstolo Paulo faz com a escravidão, com a libertação da lei, do carcereiro, acredito eu que ele quis dizer, e o aio, são alegorias diferentes. Alegorias diferentes que falam de uma mesma realidade complexa, de uma mesma realidade que foi feita junta, uma realidade que se complementa, vamos dizer assim, né? Nós somos libertos da escravidão da lei, no sentido em que a condenação não nos atinge mais e agora nós temos a possibilidade de cumprir a lei por amor, porque o Espírito Santo vai nos ajudar a cumprir essa lei e que em função do que Cristo fez nós seremos perdoados se nós não conseguirmos cumprir plenamente essa lei. Então, nesse sentido, nós somos libertos da escravidão do pecado, né, que nós falamos em vídeo passado que seria escravidão, o escravo do pecado, e falamos o que é o escravo da lei. O escravo da lei é aquela pessoa que tem aquela ansiedade de Jacó. Olha para a lei, eu não consigo ser salvo, mas não é a lei que salva, é Cristo quem salva. Isso. Então você é liberto dessa angústia também. E o aio é aquele que conduz a lei. Você olha para a lei, eu não consigo me salvar. E você olha para Cristo, em Cristo eu posso me salvar. Na lei eu não posso, em Cristo eu posso. Então, lei como carcereiro e lei como aio seriam só metáforas diferentes para explicar o mesmo fenômeno. Isso. Que é a busca da salvação. Só tem que usar o elemento correto. Né? Agora sim, então, para a 9ª lição, o título da lição vem Apelo Pastoral de Paulo. Nós observamos aqui nas entrelinhas, a gente só quer ressaltar que a lição dessa semana vai tratar basicamente Gálatas 4, dos versos 12 até o verso 20, certo? E é interessante porque os títulos das lições aqui dos dias, né, vem trazendo algumas sobre o apelo pastoral, o coração de Paulo e tudo mais, e parece que há uma mudança no discurso, no tom do discurso de Paulo. Porque assim, até o verso 11, olha o que ele fala assim: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então parece assim, o Ricardo vai comentar melhor depois, né? Mas parece que Paulo inicia de uma forma meio frustrada, né? Falando assim, nossa, eu dei uma bronca bastante teológica, e até eu estava trazendo aqui uma analogia, parece que é do pai que vai dar uma bronca com o filho, aí ele coloca alguns pontos lógicos. Aí ele vê que o filho não entendeu, aí ele fala assim, espera, eu vou ter que apelar um pouco para o emocional, para o relacionamento que eu tenho com o meu filho. Então parece que houve essa mudança, né? Essa mudança de tom, né? Do apelo, por isso fala assim, um apelo pastoral. Mas a minha pergunta é, esse apelo pastoral, Ricardo, começa só aqui no verso 12, agora que ele começa a ter uma abordagem de pastor, ou isso está presente em outras partes? Não, ele não começa propriamente aqui, mas primeiro vamos fazer uma explicação assim, apelo pastoral, vamos usar o pastor. Acredito que a metáfora melhor que do pastor é aquela relação do pastor com o seu cajado e as ovelhas. Em hebraico seria o shevet. E não tem uma palavra na língua portuguesa própria para trazer os 3 significados possíveis. Aqui, o shevet pode ser no sentido de vara. Vara o quê? Vara que disciplina. O que é essa disciplina? A ovelha está seguindo um caminho. O pastor dá um toque para que a ovelha volte para o caminho se ela se desviar desse caminho. Dá um toque, não espanca a ovelha, dá um toque. Por isso que às vezes a gente vê em português a vara da disciplina. Isso. Essa vara da disciplina não é a vara de marmelo que a sua mãe que talvez pegasse lá e batesse nas suas pernas para te dar surra ou te deixar marca, porque não é. Essa vara da disciplina é uma dos sentidos do shevet. Disciplina necessariamente não precisa ser agressão física. Disciplina pode ser verbal também, como o apóstolo Paulo estava fazendo aqui. Estava disciplinando também, verbalmente. A outra é o cajado. O cajado porque ele tinha uma ponta curvada.
Se ela se desviasse demais, ou se ela caísse um espinhadeiro, ficasse presa, aquele arcado, ele puxava essa ovelha e resgatava essa ovelha. Nesse sentido, o que estava acontecendo aqui com os Gálatas? Viam judaizantes, estavam tentando pregar um outro evangelho, desviar eles do caminho do evangelho que o apóstolo Paulo tinha pregado, que são as boas novas do Messias. O apóstolo Paulo estava fazendo o quê? Estava tentando resgatá-los, tentando trazê-los de volta. Por isso também apelo pastoral. E o terceiro é lança. Se vinha um leão, um lobo ou algum animal para devorar, o que o pastor fazia? Protegia com a lança, atingindo, obviamente, esses animais, furando, matando, se fosse o caso. O apóstolo Paulo estava tentando também protegê-los dessa heresia que estava sendo pregada para o povo de Gálatas. Esse apelo pastoral, nesse sentido, ele vem na carta inteira. Não há uma distinção propriamente, como aparenta ou como alguns podem sugerir, que até aqui ele estava fazendo um trabalho propriamente só teológico, porque o trabalho do pastor também é teológico. Sim. Então esse apelo pastoral não começa aqui, esse apelo pastoral é do começo ao fim. Mas esse apelo pastoral no sentido, assim, vamos dizer assim, mais relacional, ele também não começa aqui no capítulo 4. A gente vê aqui no capítulo 3, ó, ele falando Gálatas estúpidos, quem os enfeitiçou. A gente vê lá no começo ele trabalhando no capítulo 1 com toda uma questão relacional, contando a história dele, contando o que aconteceu da vida dele, como é que foi o caminho para Damasco, ele na Arábia, 14 anos depois, quando ele vai para Jerusalém. Ele encrenca com Pedro. A encrenca dele com Pedro, ele fala da Brit Milá, ele fala que é a circuncisão. Então tem toda uma questão relacional. E depois, aqui no finalzinho do capítulo 2, ele começa com teologia, quando ele começa a falar da lei, onde ele começa a falar do Messias. No capítulo 3 ele começa a falar de Abraão, começa a citar passagens do Velho Testamento, o Gênesis, o Levíticos, e no capítulo 4 fala do Messias, e o começo do capítulo 4 é teologia profunda. Nós vimos nas lições anteriores, né? O começo do capítulo 4 aqui é teologia profunda. No meio do capítulo 4 para frente, então esse apelo pastoral, ele está no capítulo inteiro, no capítulo 4 inteiro, e está em todo o livro de Gálatas, em todos os capítulos. Esse apelo pastoral ele existe, não começou agora não. Mas um último ponto que eu achei interessante, muitas pessoas eles fazem uma distinção entre teologia como sendo doutrina, como sendo teoria e prática, como sendo coisas distintas. Isso. E não são coisas distintas, é a mesma coisa. Teoria e prática é uma porta. A única diferença é que lado que você está da porta. Para você chegar ao conhecimento, você tem que atravessar essa porta. Você pode começar pela prática, ou você pode começar pela teoria. Começar pela teoria é melhor, é mais fácil? Por que é mais fácil? Porque alguém já trilhou esse caminho antes, cometeu os erros antes de você. E ele vai te explicar a maneira para a qual você chegar àquele conhecimento, uma maneira que você chegue lá com menos tropeço, com menos esforço. Se você começa pela prática, você vai aprender tropeçando. Por que o apóstolo Paulo, ele trabalha com teologia profunda e muito profunda? Por quê? Para evitar que você sozinho, pela prática, tropece. É possível fazer exemplificações práticas? É possível fazer exemplificações práticas? É evidente que é possível. Mas essas exemplificações práticas não passam de teoria. E é interessante, porque ficou claro então que o apelo pastoral não se fala só, o cara é o apelo pastoral quando ele está falando com voz doce, né? Mas nesses trechos, sim, de 12 a 20, nos versos 12 a 20, Paulo então começa a explorar um pouco o relacionamento, e inclusive no verso 19, ele fala assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Ou seja, você vê que Paulo começa aqui a tentar evidenciar uma relação quase que de mãe, né? Porque ele está com dores de parto, né? E o autor às vezes comenta na lição, né? Na linha dele, a respeito, assim, colocando os Gálatas como grávidos, né? Com dores também. A questão né? Sobre essa questão do discurso de Paulo. E nós entramos no domingo, que é assim, o coração de Paulo. O que o apóstolo Paulo, Ricardo, quis assim dizer com essa aplicação? Dores no parto é só dores no parto mesmo? Ou existe alguma relação, alguma aplicação que possa enriquecer um pouco essa alegoria do apóstolo Paulo? Isso. Primeiro ele fala que ele se coloca como se ele tivesse feito estivesse em um trabalho de parto. Dores do parto. Ele. Isso.
ele estivesse tendo dores de parto. E numa outra parte ele coloca como se os Gálatas fossem a mulher grávida. Eles estivessem grávidos, vamos dizer assim. A gente faz uma relação aqui com o Bereshit e com o Gênesis. Lá no Bereshit, lá no Gênesis, está lá Viruach Elohim, Merak Hefet. Merak Hefet é o pairava. Só que essa palavra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Merak Hefet também é uma expressão que se aplica à mulher grávida. Então pode-se trazer uma conotação em que o Espírito de Deus que pairava sobre as águas estava como se estivesse ali pronto para gestacionar. Estava gerando a criação. Isso. Pronto para embrionar, gestacionar a criação da terra. O apóstolo Paulo aqui, acredito eu, isso vai ficar mais para o dia da segunda, para o próximo tema que é tratado em segunda-feira, não vou trabalhar aí por enquanto, mas o apóstolo Paulo aqui, ele está trabalhando com essa metáfora aqui, com santificação e Espírito Santo. Mais para frente a gente fala nesse ponto. Agora, o que significa isso? O apóstolo Paulo levou o evangelho de Cristo. Levou o evangelho de Cristo para os Gálatas. Era como se ele levando o evangelho, ele estivesse gestacionando também para aquele povo o caráter do Cristo. Como se eles estivessem amadurecendo neles aquele caráter, como se tivesse sido introduzido neles, no ventre deles. Ele vai começar a gerar, né? Isso. Assim como um embrião, né? Isso. Assim, ele, de certa forma, como um instrumento do Espírito Santo, sendo utilizado como instrumento do Espírito Santo, assim como o Merak Hefet lá do Bereshit, lá do Gênesis, ele como instrumento do Espírito Santo nessa gestação do caráter de Cristo na vida daquele povo. Então acredito que é nesse sentido aqui que ele trabalha com ele sofrendo dores de parto. O evangelho muitas vezes ele é doloroso. Você quer levar o bem para aquela pessoa, você quer levar Cristo para aquela pessoa, mas muitas vezes aquela pessoa não quer aceitar Cristo. É porque você vai levar muitas mudanças, né? E aí nós vamos entrar até aqui, eu continuo no verso 19, fala assim, até ser Cristo formado em vós. Você vê, até ser Cristo formado em vós. E lá na segunda-feira começa assim, o desafio da transformação. Porque se Paulo está aplicando agora essa analogia do pato, até Cristo ser gerado em vós, formado em vós, eu pergunto para você, Ricardo, só para você continuar, na verdade, a sua fala, né? Esse processo de transformação, que é um desafio, como diz o título da lição, esse desafio, essa transformação, é algo assim instantâneo ou é algo processual? Nós já falamos aqui, anteriormente, né, que a santificação ela não é um ato, um ponto X na linha do tempo em que você vai ser, fui regenerado. Não vamos nem entrar na questão calvinista, né? Porque, veja bem, fé, você tem fé, você é regenerado. Num ato, num instante. Veja aqui como que o Paulo trabalha a metáfora. Ele trabalha a metáfora no sentido de uma gestação. Demorou 9 meses para nascer, poxa. Então Cristo ele é o quê? Cristo ele é um embrião em mim. Um embrião em mim. Interessante. E nesta gestação, de um embrião ele vai maturando, vai aumentando, vai crescendo, vai amadurecendo. Ele vai aumentando de tamanho, ele vai criando pele, ele vai criando músculo, nervo, vai criando ossos, os órgãos, né? E até que se torna um bebê e até que venha o parto propriamente. Que é a glorificação. Isso. Então veja bem, santificação. A glorificação sim é algo. Isso, essa sim. Essa é algo... Então veja bem, essa alegoria do apóstolo Paulo aqui com o parto nos mostra que santificação ela é um processo. Então pode, evidentemente, em parte em um determinado momento da minha vida, Cristo está em mim, né? Agora não sou eu, mas Cristo vive em mim. Sim, Cristo vive em mim. Mas Ele pode viver em mim como um embrião de poucos dias, meses, semanas. Eu posso meses. nutrir esse embrião para que ele cresça, se desenvolva, ou eu posso subnutrir, ele vai ficando... tem dificuldade de crescimento, cada um é um... Isso daí é santificação. Santificação é um processo ao longo da vida. O parto, como o Alexandre falou, é no momento da
glorificação. Aí sim. Aí nós temos um Cristo pleno em nós. Ele vive plenamente em nós. Aí nós estamos libertos do pecado de vez. Aí o pecado nunca mais ele acometerá o planeta Terra, nunca mais acometerá a humanidade. Mas isso tem um momento escatológico preciso. Sim. Eu não vou ser glorificado agora. Eu vou ser glorificado na volta de Cristo ou na ressurreição. Essa regeneração... Creio eu que na volta de Cristo, porque eu vou estar vivo. Essa regeneração absoluta, total, plena, ela vai acontecer na glorificação. A santificação é esse processo. Processo diário, gradativo. Continuando ainda nessa analogia, né, de Paulo como uma mãe, né, como um pai que está ajudando aí na geração, na gestação, na formação de Cristo em nós, a pergunta é, a lição de hoje é focada nos versos 12 ao 20. Esse trecho, né, em Gálatas, Alexandre, ele apresenta alguma ruptura ou ele apresenta alguma contradição com os textos anteriores de Gálatas? Qual que é a relação desse trecho que nós estamos estudando hoje aqui na 9ª lição com os textos estudados nas lições anteriores? Tá certo. Eu não gostei muito da ideia de que estava num caminhar doutrinário, lógico, racional, num discurso lógico, racional, e que de repente lá no capítulo 4, versículo 12, ele entraria num discurso emocional. Não. Porque eu não vejo razão e emoção como esferas separadas, eu não vejo agora eu fazer um discurso racional, agora um discurso emocional, eu vejo muito mais no sentido orgânico. E qual que é a compreensão que eu tenho do versículo 12 ao 20? Eles são o culminar de um processo que já estava sendo preparado no capítulo 3 e no capítulo 2. Qual é esse processo? No capítulo 1 e 2, Paulo apresenta parte do processo dele de conversão. Então, ele apresenta o processo de ele ser libertado de uma escravidão da lei, que ele acreditava que a lei ia salvar ele, lá no começo. Ele ser liberto disso. Ele começar a pregar esse evangelho, essa boa nova que ele recebeu, ele pregar para os Gálatas. Então, é esse processo. Depois, a gente vai ter um processo de queda dos Gálatas. Insensatos Gálatas. Quem foi que enfeitiçou vocês? Chega no capítulo 3 e na primeira parte do capítulo 4, Paulo tem uma preocupação. Apresentar teologicamente os argumentos que comprovam a ideia de que agora, uma vez vindo o Filho da promessa, eu não estou mais sujeito à condenação da lei na medida em que eu tenho acesso à graça em Cristo. E que eu não sou salvo pela obediência aos mandamentos. Assim como Abraão não foi salvo pelas obediências aos mandamentos. Creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Isso. Então, qual que é a questão agora? Eu não sou salvo pela lei, eu não sou salvo pela lei, você não é salvo pela lei, Abraão não foi salvo pela lei, ninguém é salvo pela lei. Beleza. Então agora eu vou voltar para a prática do pecado, já que a lei não me condena, já que o pecado não me mata mais porque eu estou salvo pela graça? Não! E agora a gente tem o culminar desse processo lá no livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 12 ao 20, que é o quê? A dor de parto, o processo gestacional do caráter de Cristo. Então, na medida em que você vive o caráter de Cristo na sua vida, você está com uma norma de conduta que estará em plena harmonia com a lei moral, em sentido amplo, e em plena harmonia com os 10 mandamentos. Porque Jesus Cristo guardou os 10 mandamentos. Jesus Cristo obedeceu à lei. Cristo condenou em sua carne o pecado por meio da obediência à lei. Foi perfeito diante da lei e conseguiu, assim, vencer a mácula e a alienação que tinha sido produzida com a quebra do mandamento lá no Éden. O mandamento de Deus que dizia, não comerás da fruta da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim. De todas as outras pode comer, mas dessa não. Esse pecado produziu alienação e Cristo superou ele por meio da obediência à lei. Então agora, o que Paulo fala no capítulo de Gálatas 4, versículos de 12 a 20 é: tá certo, você está liberto da lei. Mas agora, não é que você vai viver liberto da lei para uma prática de pecado. Você vai viver liberto da condenação da lei, mas você vai viver com a gestação do caráter de Cristo na sua vida. Então, ao invés de ver uma oposição entre 4, 12 a 20,
Eu vejo muito mais uma complementaridade. É como se todo aquele caminhar do capítulo 4 e do capítulo 3, ele chegasse num ponto aqui. E esse ponto é: eu estou liberto da lei, os Gálatas estão libertos da condenação da lei, e agora eles vivem uma nova natureza de Cristo implantada neles. E como que se deu esse processo? O Paulo fala, lá no capítulo 4, versículo 12. Eu prefiro essa tradução aqui. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Então, Paulo não está vendo uma oposição entre ele e os Gálatas. Ele está falando, eu e vocês estamos na mesma situação. Qual que é a situação? Pecadores que carecem da graça de Cristo, recebem a graça e são libertos do pecado. E agora vivem na busca da edificação da nova natureza, da natureza de Cristo em si. Paulo se fez fraco com os fracos. Quando Paulo foi pregar para os Gálatas, ele não foi pregar a doutrina judaica da observância à lei e da guarda dos mandamentos para a salvação. Paulo foi pregar para os Gálatas a doutrina da libertação do pecado em Cristo Jesus. E agora ele estava preocupado porque os Gálatas, que tinham esse evangelho puro, eles estavam partindo para um caminho judaizante que pregava a salvação pelas obras. O que Paulo está querendo dizer é: volte para o caminho que eu ensinei, seja como eu sou. E eu sou como vocês. Nós estamos na mesma condição e devemos estar nessa mesma condição, que é a condição de alguém liberto do pecado em Cristo e que busca agora edificar o caráter de Cristo em sua vida. E então já entrou um pouco no tema da terça-feira, que é eu me tornei como você. Você citou aqui, Alexandre, né, Gálatas 4:12, que é justamente o verso áureo. E aí você, professor, né, se prepare, porque assim, quando eu li, quando o Ricardo leu, quando o Alexandre leu esse verso, né, vou lê-lo novamente. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Assim, Paulo pede para que os Gálatas sejam igual a ele, porque ele já é igual aos Gálatas. Para mim, né, penso de uma forma muito lógica, parece que é inútil, né? Chega-se um raciocínio, uma lógica recursiva, e parece que é um paradoxo aí nessa mensagem. Como que nós resolvemos então? Seja 6 porque eu sou meia dúzia, né? Sim, mas então, né, por que eu vou ser 6 se eu já sou meia dúzia? Vocês entenderam? Então se preparem aí para as perguntas, ou se não perguntarem, esclareça um pouco a mente dos seus alunos. E se você não é, você é um aluno, né? Que sua mente seja, esclareça a sua mente. A sua mente. Mas olha só, existe uma questão que nós tratamos aqui no canal, que a gente sempre tenta buscar nas entrelinhas, que é a questão das variantes textuais. Né? Então, por exemplo, o que quer dizer esse verso áureo? Na sua versão aqui, que inclusive o Ricardo chegou a não recomendar essa versão para alguns, né? Isso, porque, veja bem, apesar de ter gente que não acha que é importante essa distinção entre texto crítico e texto recepto, mas ela apresenta muitas diferenças, e aqui tem uma diferença. Tem gente que cria igreja por causa disso. Tem gente que cria igreja, tem dissidência adventista por causa do texto crítico. Porque o crítico entrou opinião, Então o que acontece aqui? Por exemplo, eu tenho essa minha versão aqui, e essa minha versão aqui ela é com base no texto, em uma das possibilidades de um dos textos críticos. Porque o texto crítico é o quê? Crítica textual. Ele vai analisar, ele vai pegar todas as cópias que existem, analisar as mais velhas, as que tem aquelas variantes textuais que tem mais, aquelas que tem menos, e vai tentar construir um texto com base no que na cabeça deles é o mais próximo do original. E nesse texto crítico que eu tenho aqui, veja a diferença. Irmãos, suplico-lhes, ponham-se em meu lugar, pois eu mesmo me coloquei no lugar de vocês. Não se trata de algo que vocês fizeram de errado contra mim. Então veja bem aqui é completamente diferente. Eu entendi melhor essa versão. Se ponham no meu lugar, porque eu me coloquei no lugar de vocês. Fica mais fácil de entender. Mas isso aqui não vou dizer que é uma adulteração, mas é uma interpretação. É uma interpretação. Assim como ele também, no discurso dele, ele falou assim, sedes como eu, que eu sou igual a vós, e ele aplicou na questão sedes, pecador, reconheça como pecador. Foi uma aplicação. Porque o texto, literal, se você for ler, está dizendo estranho. É estranho, é uma lógica estranha. Porque o texto é estranho. Se a gente for... Porque a Bíblia, no texto Receptus,
Tá? Bíblia do texto receptus. E no texto chamado texto majoritário, alguns colocam como sinônimo, mas é sinônimo até uma data, depois de uma data para frente deixa de ser sinônimo. Né? O majoritário não é mais o receptus? Isso. Então, hoje em dia, texto receptus e texto majoritário não são sinônimos, já foi um dia, mas não é mais. Porque uma das técnicas utilizadas é pegar todas aquelas cópias majoritárias, comparar, a cópia majoritária que vale, a variante textual que vale é essa. Então, o significado deve ser esse. Mas depois de um tempo modificou um pouco. A gente tem a Almeida fiel e corrigida no texto receptus, e essa versão que a gente tem na lição aqui é Nova Versão Internacional. Pode ler, porque acho que nós eu estou usando a revista atualizada. Eu uso a revista atualizada também. Mas eu prefiro a fiel, tá? Essa Nova Versão Internacional aqui está assim: eu suplico os irmãos que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Alguns pegam essa aqui, por simplesmente a Nova Versão Internacional, e dizem o quê? Se torna como eu. Significa o quê? Vocês se tornam como eu, porque sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gálatas 2:20. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui: você se torna como eu, um imitador. Porque eu me tornei como vocês. Porque eu imitei vocês, cheguei até vocês, como se fosse uma pessoa igual de Gálatas, utilizando o meu conhecimento. Essa é uma outra explicação em cima dessa Nova Versão Internacional aqui, que é texto crítico também. O texto crítico varia, porque vai de cada intérprete. Vai de cada intérprete diferente. Por isso que eu falo, comparem, façam comparações. Essa mesma Nova Versão Internacional, que é texto crítico aqui, é a mesma que eu li aqui agora há pouco. Ponham-se no meu lugar, porque eu me pus no lugar de vocês. Particularmente, eu gosto sempre da precisão formal. Então, um texto que abra mais espaço para a minha interpretação e que tenha menos interpretação dos tradutores. Então, um texto com uma equivalência formal, com uma precisão mais detida na forma, é um texto que me agrada mais. Mas isso é um aspecto particular meu, e opção pessoal. Mas assim, contextualizando com o que está sendo dito aqui no capítulo 4, contextualizando com o que está sendo dito aqui no capítulo 4, é o seguinte: vamos contextualizar com aquilo que a gente falou no passado. É o Espírito Santo, né, o Merak Hefet lá pairando. Então, veja bem, o Espírito Santo não pairando sobre as águas, o Espírito Santo pairando sobre nós. E utilizando o apóstolo Paulo como um instrumento para fazer gerar no povo de Gálatas o caráter de Cristo. Então, veja bem, teríamos o apóstolo Paulo o Espírito Santo já gerou nele, pairou nele, no caminho para Damasco, e ele já estava numa maturação, vamos dizer assim, maior. Vamos metaforicamente, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, muito maior. Não sei quando que ele morreu, quanto tempo depois disso, não deve ter sido muito, mas estava numa gestação maior. E o povo de Gálatas, embrionária, ainda menor, mas eles estavam na mesma situação. Foi essa a interpretação que o Alexandre deu em outras palavras. Uma interpretação teológica. Uma interpretação científica, gramatical. A gente tem várias possibilidades. Mas nessa interpretação teológica que o Alexandre deu, nessas palavras que eu usei agora, é a que eu me filio. A mais fácil de entender é essa desse texto crítico que eu tenho aqui. Essa que eu citei. A que a lição segue é um pouquinho complicada de entender. Se coloquem no meu lugar, como eu me coloquei no lugar de vocês. Sentido mais relacional, né? Mais fácil de entender, inclusive. Particularmente, deixa eu pegar e tentar resumir de forma bem simples. Tentar chegar num senso comum aqui. O convite que Paulo faz é um convite à unidade. Todo mundo concorda com isso? Sim. E o padrão referencial dessa unidade é Cristo. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então, aqui no 12, para a gente tentar chegar num denominador comum, dando margem para diversas flexibilidades, para interpretações diversas aí, existe um convite à unidade e o padrão referencial dessa unidade é Cristo. Então, todos se tornam aqui portadores do caráter de Cristo. O processo de gestação aqui é a gestação do caráter de Cristo. Mas vejam bem, aqui nós temos um ponto que, se pegarmos textos diferentes e quisermos criar chifre na cabeça de cavalo, construímos doutrinas diferentes e igrejas diferentes. E em função de preferências
por variantes textuais, por estruturas de texto. Vai ter alguém que vai poder falar assim, que o Paulo estava se colocando como norma moral, né? Isso. Sejam como eu, porque eu sou santo. Eu vou só dar um exemplozinho. Tem alguns textos críticos que tem aquela passagem assim. 3 testemunhos no céu. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 testemunhos na terra, a água, o Espírito, não recordo o outro pedaço. O texto crítico suprime essa primeira parte. Não tem essa parte, 3 testemunhos no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Será que isso não tem importância? Será que isso não pode sair na sua classe? Essa pergunta não pode sair na sua classe como uma questão de fé? Tem muita gente que não tem mais aquela fé na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, porque aceita o texto crítico. Uma questão de fé. Sem buscar. Aceita um texto crítico. Aceita um dos textos críticos. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé que pode sair na sua classe e você não pode não estar preparado para responder. E o que eu acho mais interessante é assim, nessa busca dos sentidos, né, dos significados das palavras, as pessoas esquecem que Paulo queria a unidade. Ou seja, eu começo a fundar igrejas, começo a ser um dissidente da minha igreja. Por quê? Por causa de uma vírgula, por causa de uma palavra. Ao invés de eu buscar a unidade em Cristo. A unidade em Cristo. Você pensa diferente? Irmão, beleza, você pensa diferente, mas vamos continuar unidos em Cristo e vamos tentar... O padrão referencial aqui sempre é Cristo. E a gente teve uma conversa recentemente, essa questão... Existem questões periféricas. E essas questões periféricas não podem virar questões centrais. Exatamente. Se você transforma uma questão periférica em uma questão central e usa aquilo como base para a dissidência, você está fazendo a obra do inimigo. Você está pregando um outro evangelho, porque o evangelho é a unidade em Cristo. Em Cristo. Se é pré-lapsariano, se é pós-lapsariano, como que é a natureza da Trindade. Quer dizer, a pessoa vai começar a se desunir, a criar um espírito de desunião por causa das Bíblias. Com muita coisa que não é revelada. Exatamente. E pode interferir nessa gestação do caráter de Cristo em você. Muitas vezes cria o espírito de Minneapolis, né? A gente já viu isso. Eu começo a agredir meu irmão, ferir meu irmão, atacar meu irmão, porque ele tem uma interpretação diversa de um texto. Não é esse o espírito, irmãos. O espírito é estudar a palavra de Deus, mas sempre com o princípio da unidade. Se você pensa diferente, mas esteja unido. Na diferença, mas unidos ainda em Cristo, porque existem outros pontos mais fortes que nos unem. Não é uma vírgula que vai nos desunir, nos separar. Avançando agora aqui na quarta-feira, já que nós estamos falando sobre variante textual, Ricardo, eu gostaria que você explicasse um pouco, porque aqui no verso 14 do capítulo 4, diz assim: E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que me chamou a atenção aqui é ele colocar que a enfermidade na carne foi uma tentação para os Gálatas, né? E isso, primeira coisa, qual seria essa enfermidade? Nós temos várias, até o autor traz algumas possíveis possibilidades dessa enfermidade. E como que funciona essa questão de servir uma tentação para os Gálatas? Então vamos lá. A variante textual que tem aqui, primeiro uma variante textual pouco relevância. Só detalhe para de onde você está tirando. Eu tenho aqui variantes textuais do Novo Testamento, análise do Apocalipse no Novo Testamento grego. Roger Amundson. Isso. Então aqui, vamos lá. Uma variante textual desse texto pouco significante é provação e tentação. Em algumas cópias é possível traduzir para provação, outro para tentação. Agora vamos conferir aqui alguns exemplos. Olha só, o primeiro exemplo. Posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Isso. Outra, em razão desta minha doença, que era para vós uma provação, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Outra, embora a minha doença tivesse sido uma tentação para vocês me rejeitarem. Então temos várias possibilidades de texto aqui. Veja bem, em uma delas fala especificamente enfermidade. Aqui o autor da lição sugere que essa enfermidade seria o espinho da carne. Isso não é pacífico, isso não é unânime. Alguns entendem, primeiro, que esse espinho da carne seria uma enfermidade. Outros entendem que esse espinho na carne seria um peso na consciência por tudo aquilo que ele fez lá no passado. Então essa variante textual da enfermidade já quebra esse elo que foi criado entre a doença, o espinho da carne e um possível peso na consciência. Algo abstrato, né? Isso. Então a gente não sabe o que é o espinho na carne. Então é melhor nem associar isso. Vamos pensar nessa doença. A gente já estudou nos vídeos passados como que foi a passagem do apóstolo Paulo pela essa galáxia.
Ele saiu da Antioquia da Síria, foi ali para a ilha de Chipre, ali na cidade de Pafos. Lá ele evangelizou um governador, tinha um vidente lá que ele lançou a maldição, ficou cego. Tá, depois foi para Perge. Provavelmente porque a região alagadiça, ele tenha pego malária lá. Isso vem na lição. Isso provavelmente aconteceu em Perge, onde ele também pregou o evangelho, e isso é na Galácia. Aí ele vai para Antioquia da Síria, daí vai para Icônio e Listra. Tá. Listra, o que acontece com ele? Apedrejado. Aquela história que nós falamos lá, foi confundido com Zeus, com Hermes, depois veio lá provavelmente judaizantes, mudaram a cabeça do povo, aquele povo que estavam querendo oferecer adoração para ele, tacaram pedra nele, saiu carregado como morto. Então aí a gente vem ver mais algo que pode ter contribuído para essa enfermidade do apóstolo Paulo. A gente depois foi para Derbe, depois fez todo esse caminho de volta, pregando tudo de novo. O homem estava um trapo, né? Estava fisicamente machucado, esgotado. E olha o coração desse homem. Ele estava esgotado e ele ainda volta para esse mesmo lugar pregando tudo de novo. Tudo de novo. Ele só não passa na ilha de Chipre, vai direto para Antioquia da Síria e depois Perge. Mas tudo bem. Ainda há aquela questão de Damasco. Alguns entendem que aquele milagre lá em Damasco, que ele estava cego e ele foi curado, que ele teria sido parcial. É um pensamento. Isso, então, mas é uma possibilidade também, que esse espinho na carne, que essa enfermidade tenha sido isso. Então, mas veja bem, essa enfermidade pode girar em torno disso. A questão é, prova ou tentação? Não faz diferente a variante textual, mas por que prova ou tentação? Porque estavam associados à cultura da época aquela coisa assim, bom, se você é uma pessoa boa, Deus vai te dar coisas boas. Só daquela época, né? Ainda bem que agora a gente já amadureceu. Ainda bem que agora não, né? Estamos mais evoluídos. Se você é uma pessoa ruim, Deus vai te dar coisas ruins. É aquela mesma história que aconteceu com Jó e os amigos dele. Os amigos de Jó lá, achando que estavam defendendo a Deus, e estavam defendendo Satanás, porque era a mão de Satanás em cima de Jó, não era a mão de Deus. E eles defendendo com elucidação, com argumentos bonitos, a supostamente Deus, estavam defendendo o inimigo. Teologia da prosperidade hoje. Então veja bem, era por isso. Era que a cultura da época poderia identificar Paulo, seja em função do apedrejamento, seja em função do problema de visão, seja em função da malária, seja em função de qualquer outro tipo de enfermidade que ficou claro. Mas é claro que era algo que deixava visível. Marca, era algo visível, que o deixava com uma aparência exterior. Que poderia até prejudicar a aceitação da mensagem de Deus. Que em função dessa crença meio estranha ainda que era pregada nos dias do apóstolo Paulo. E que dava muito trabalho para o acolhimento dele também, né? Os Gálatas tiveram um certo trabalho para acolher Paulo. E os Gálatas, que nós estamos sentando pau neles aqui, veja bem, o apóstolo Paulo fala, vocês poderiam não me acolher. Mas mesmo em razão da minha aparência, me acolheram como um anjo de Deus. Será que a gente faz isso hoje? Será que se a gente vê por aí alguém pregando aí maltrapilho... Existia uma relação muito fraterna, né? Entre Paulo e os Gálatas. Então veja bem, os Gálatas que a gente está sentando pau neles, muitas vezes são bem mais evoluídos, eram, né, naquela época, bem mais evoluídos que nós aqui dentro da igreja. Né? Quando vemos uma pessoa maltrapilha, ou quando vemos alguma pessoa com algum tipo de enfermidade, ou quando vejo, às vezes, a pessoa falando com algum tipo de dificuldade, já rotulamos ela. Eles não fizeram isso. Eles receberam como anjos como de Deus. Anjos de Deus. Ainda com o título de quarta-feira, naquele tempo e agora. Então se prepare aí, professor, se você é professor, porque é um título um pouco confuso, né? Qual que é a relação, né, dessa enfermidade de Paulo com o título naquele tempo e agora? Acho que o Ricardo já começou, mas... Sim, o Ricardo já tratou um pouco disso quando ele fala de que eles consideravam naquele tempo que a pessoa que estava com Deus, ela não teria enfermidade, não teria sério problema, não teria luta nenhuma. Eu quero só atentar que às vezes a gente pede milagre e o milagre não vem. Às vezes a gente quer o milagre, a gente clama pelo milagre, implora o milagre não vem. 2 Coríntios 12, 7 a 10, é Paulo fazendo isso. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu, particularmente, acredito na interpretação de que era um problema de visão. Porque nos Gálatas ele fala, veja com que grandes letras eu escrevi, porque ele fala, se fosse possível, vocês arrancariam os órgãos e me dariam. Mas isso não é um ponto central aqui, né? Verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A minha graça te basta. Às vezes Deus responde com a cura, às vezes Deus responde com milagre, às vezes Deus responde com a minha graça te basta. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos aprender a lidar com as vezes em que Deus responde para nós, a minha graça te basta. Fique tranquilo porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É interessante, né? Tem até um testemunho que estava conversando, eu tenho um casal, amigo meu, e eles são cristãos, principalmente cristãos recentes, né? Que se batizaram numa igreja cristã e seguindo, auxiliando na igreja, uma pessoa importante na igreja, esse meu amigo. E recentemente ele perdeu uma filha de 3 anos com câncer no cérebro. Então, assim, muitos questionam, né? Assim, como você acabou de estar aí na igreja, sempre servindo a Deus, buscando ajudar todo mundo, e a sua filha, Deus não curou. Com certeza, ele até me fala, ele e a esposa, oraram, clamaram ao Senhor. Né? Assim como Davi fez pelo seu filho também, né? Com Betseba, ou seja... Assim como Jó fez pela cura. Ou seja, às vezes nós oramos, e eles oraram, nós passamos um ano aí, que ela fez todo um tratamento, quimioterapia, tudo, e faleceu aí há 4 meses. E a gente percebe assim, ele está firme, ele conhece bastante a palavra do Senhor, e ela às vezes tem essa fraqueza, né? Às vezes fala assim, Senhor, né? Por que o Senhor não curou minha filha? Então, às vezes, a gente precisa lembrar disso. Ser cristão não significa que nós teremos uma redoma, né? Nos protegendo de todos os males, 24 horas por dia. Né? Paulo está aqui com a enfermidade que até quase prejudicou a pregação dele. Né? Eu tenho minhas experiências, tenho questão com meu filho, todo mundo aqui tem, com pai, com mãe. Se o nosso foco estiver aqui, né? sem olhar para o além daqui, realmente gera-se dúvidas, né? Do porquê. Uma frase que eu, só colocando nessa questão, né? Uma frase que às vezes eu ouço dos sobreviventes recente lá de desastre de avião, falou assim, graças a Deus me salvou, né? E alguns já questionam, por que Deus salvou você? E né, os agnósticos também falam assim, e o outro não. Né? Então, quer dizer assim, 200 morreram e você salvou. Né? E aí questiona toda a obra de Deus, por que Deus foi Deus, né? É muito confortável se pôr na condição de juiz de Deus, né? Sim. Muito confortável a gente, com a nossa visão limitada, a julgar Deus. Dentro desse tempo e desse espaço. Também é muito confortável para mim, que não estou no momento orando por um milagre, dizer que às vezes o milagre não vem. Compete apenas a Deus, na pessoa do Espírito Santo, tocar no coração, confortar o coração, acalmar cada um e nos colocar hoje a compreensão de que às vezes o milagre vem, às vezes o milagre não vem, e o milagre vindo, o milagre não vindo, bendito seja o nome do Senhor. E infelizmente, essas pessoas que às vezes não entendem isso, a culpa, vamos desculpar, mas é de pregadores e professores. Isso é importante. Pregadores e professores que pregam Sadraque, Mesaque e Abdenego, pregam Daniel, que foi livrado das covas da cova do leão, e Ananias, Azarias e Misael, que foram libertos da fornalha, caíram lá e não queimaram, e não pregam João Batista. João Batista foi decapitado, porque uma piriguete, vamos dizer assim, daqueles tempos, e a mãe dela pediu a cabeça dele numa bandeja, essa cabeça foi dada, ele não foi liberto. O apóstolo Paulo morre, só João lá que... E não morre em condições felizes. E não. A tradição fala que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. São mortes terríveis nesse período, desse período, vamos dizer assim, de Éfeso ali, do ano 31 até ali o ano 100, e depois ainda fica pior ainda com o Diocleciano, Sim. Aqueles 10 anos de perseguição. O Diocleciano, que eu me refiro naquele período da igreja de Esmirna, lá do Novo Testamento. Veja bem, o milagre pode vir? Pode. Mas ele também não pode. E é importante a gente ter lembrado daquela mensagem que foi dada à igreja de Éfeso. Não passarão pela segunda morte. Isso não quer dizer que nós não devemos chorar com aqueles que choram. Exatamente. São coisas diferentes. E continuando nesse papo, nos últimos minutos aqui que nos restam, quinta-feira, né? Falando a verdade. E aí acho que é o que precisa ser falado a verdade. Porque aqui em Gálatas... nós temos Paulo tentando se relacionar com os Gálatas e também vemos os judaizantes se relacionando com os Gálatas. Como funcionava esse relacionamento? É interessante a passagem de Gálatas 4, 17 a 20, né? Não precisamos ler, mas a gente vê ali uma contraposição de 2 relações diferentes. A primeira relação era a relação de Paulo com os Gálatas. E Paulo está o tempo inteiro falando, olha, não se ofenda, tá? Eu estou falando isso tudo, mas eu não estou
Eu não estou rompendo a relação com vocês. Estou falando isso tudo porque é necessário, porque vocês estão agindo feito louco, vocês estão se perdendo, vocês vão ser consumidos desse jeito. Vocês não vão conseguir guardar a lei para a salvação. Em outro momento a gente pode falar, é melhor que você amarre uma pedra no moinho e se joga então. Não dá, não vai dar certo, não vai funcionar. Só que Paulo falava tudo isso dentro de um relacionamento que ele tinha com os Gálatas, que era preocupado com a salvação dos Gálatas. O foco do Paulo está em que seja elaborado nos Gálatas o caráter de Cristo. E a gente tem um outro lado aqui, que é o relacionamento dos judaizantes com os Gálatas. Que daí era de abraço. Era, não, é assim mesmo, tá certo, tem que ser assim. E aí eles estavam fazendo toda essa deferência, todo esse cuidado, todo esse carinho com os Gálatas, por quê? Era um carinho falso, que estava preocupado muito mais no apoio dos Gálatas às ideias deles, ao partido dentro da igreja deles, vamos dizer assim, do que com a salvação dos Gálatas. Então, às vezes a gente tem essa contradição. Aquele que ama e fala a verdade, recebe como resultado inimizade, porque ele precisa falar a verdade para a salvação daquela pessoa. E o que dá tapinha nas costas. Aquele que dá tapinha nas costas e que fala, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é assim mesmo, você tem razão. Esse, às vezes, ele é muito bem aceito. Consegue a simpatia das pessoas. Consegue a simpatia porque ele vai lá e fala tudo aquilo que querem ouvir. Mas não é verdade. Mas não é verdade. E esse fala tudo aquilo que querem ouvir pode ser nos dois sentidos, tá? A gente está falando de graça no livro de Gálatas. Pode ser aquele que fala tudo o que os legalistas querem ouvir, que é, não, é a lei, é só a lei, tem que cumprir a lei. Esse vai ser muito bem recebido pelos legalistas, mas vai estar falando para a perdição deles. Ou pode ser aquele que vem com uma ideia de libertinagem total, que vai dizer assim, não, a graça tudo pode, os 10 mandamentos foram rasgados, não precisa mais guardar o sábado, todo mundo é livre, vamos fazer como quiser. Agora o negócio é loucura e liberalidade total. Vai ser muito bem recebido por aqueles que querem ouvir isso, mas vai estar falando para a perdição deles. Aquele que se preocupa com a sua salvação, ele tem um primeiro compromisso com a verdade, porque é a verdade que vai produzir o seu bem-estar. É assim que Deus age conosco. Deus ele não dá mentiras doces para a gente. Deus dá verdades poderosas para a nossa salvação. Quem oferece mentira doce é o diabo, Satanás. Porque ele disse lá no Éden, certamente não morrerás. Era tudo que eles queriam ouvir naquele momento. Pessoal, praticamente acabou o nosso tempo aqui. Nós agradecemos muito a sua presença, a sua audição, a sua inscrição nesse canal. Se você curtiu, dê um joinha para ajudar a promover esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, nós temos mais visualizações do que inscrito. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para você ficar aí alerta sobre os demais vídeos que surgirem nesse canal. E divulgue essa mensagem aí com os seus amigos, compartilhe nas redes sociais para que outros possam refletir e explorar essas entrelinhas e que vocês estejam preparados, sim, para passar a lição, mas especialmente preparados para se relacionar com o nosso Deus e principalmente com Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima lição.